Olá, meu nome é Elaine Dapper, faço graduação em Pedagogia pelo Centro Educacional Uninter, Polo Santa Rosa. Devido à pandemia que estamos vivendo, está nos sendo possibilitado fazer esse estágio online. Então, eu vou fazer em formato de videoaula. Esse especificamente destinado ao ensino médio, onde eu vou trabalhar o tema trabalho, que faz parte da grade curricular do ensino médio, mais precisamente segundo ano, onde a gente vai trabalhar alguns conceitos da palavra trabalho propriamente, quando surgiu, como surgiu, o que significava, o que significa hoje e as diferentes formas e tipos de trabalho que a gente tem hoje. Com esse assunto, a gente objetiva possibilitar a reflexão, formar para o mundo do trabalho, analisar práticas de trabalho, diferentes práticas. Então, como eu disse, primeiro vamos ao sentido da palavra. Originalmente, a palavra trabalho significava, no vocabulário latino, tripalium, denominação de um instrumento de tortura formado por 3 paus. Três, palium, paus, então remetia a um instrumento de tortura. Desse modo, a origem da palavra trabalho significa ser torturado no tripalium. Quem eram os torturados? Os escravos e os pobres que não podiam pagar seus impostos. Assim, quem trabalhava na época eram somente os desprovidos de posses. Então, o trabalho na época antiga era somente então para os pobres e os desprovidos de posses que não tinham como pagar os seus impostos. A partir daí, a ideia de trabalhar como um ser torturado passou a dar entendimento não só ao fato de tortura em si, mas também, por extensão, às atividades físicas produtivas realizadas pelos trabalhadores em geral, camponeses, artesãos, agricultores, pedreiros. Tal sentido foi de uso comum em toda a Idade Média. Só no século XIV começou a ter o sentido genérico que hoje o atribuímos, que é a aplicação das forças e faculdades, que seriam os talentos e habilidades humanas para alcançar um determinado fim. Então a gente vê que desde a antiguidade até o século XIV, mais precisamente, mudou bastante essa concepção da palavra trabalho, que era inicialmente uma forma de tortura. Agora, século XIV aqui, já está sendo atribuído a uma outra noção da palavra, a um outro sentido, que é a aplicação das forças, talentos e habilidades para alcançar um determinado fim, semelhante ao que nos representa a palavra trabalho nos dias atuais. Com a especialização das atividades humanas impostas pela Revolução Industrial, a palavra trabalho tem hoje uma série de diferentes significados, isso que eu já vinha colocando. Hoje, para nós, com a especialização das atividades pela Revolução Industrial, então, o trabalho tem outros sentidos. Qual seria? Hoje poderíamos denominar o trabalho como um conjunto de atividades que o homem exerce para atingir determinado fim. Atividade profissional, regular, remunerada ou assalariada. Sendo assim, pode-se dizer que o trabalho é um conjunto de atividades realizadas
é o esforço feito por indivíduos com o objetivo de atingir uma meta. O trabalho também pode ser abordado de diversas maneiras e com enfoque em várias áreas, como na economia, na física, na filosofia. Ali vai entrar um pouco depois as diversas formas de trabalho, os diversos tipos de trabalho. O trabalho também possibilita ao homem concretizar seus sonhos. Essa talvez é uma das mais importantes definições atuais do trabalho, porque é através do trabalho, do esforço que atingimos as metas, que concretizamos nossos sonhos. Então, eu considero assim, na minha pesquisa que eu fiz acerca do trabalho, como a melhor definição da palavra trabalho atualmente. Então, o trabalho também possibilita o homem concretizar seus sonhos, atingir suas metas, objetivos de vida, além de ser uma forma de expressão. Com o trabalho, a pessoa desenvolve suas habilidades, demonstra iniciativas. Com o trabalho também poderá aperfeiçoar essas iniciativas e habilidades, porque dali a importância da prática. De nada vale a gente ter um mundo de teorias se a gente não as põe em prática. Então, por isso que a gente diz tanto que a importância da prática, que é ali que vai ser desenvolvida as habilidades que a teoria nos proporciona uma parte e a atividade prática nos possibilita esse desenvolvimento das habilidades. O trabalho faz com que o homem aprenda a conviver com outras pessoas, com as diferenças, a não ser egoísta, pensar em equipe e não apenas em si. Isso também é muito importante, porque a gente sabe que é muito difícil um local de trabalho onde a pessoa trabalhe totalmente sozinha. Então, ali entra a parte de interação, de sociabilidade, que é importante no trabalho em equipe. O trabalho faz com que o indivíduo aprenda a fazer algo com um objetivo definido, desde a época do trabalho escolar, no colégio, e com isso o indivíduo começa a conquistar seu próprio espaço e respeito e consideração dos demais. Quando a pessoa realiza um trabalho bem feito, também contribui para a autoestima, satisfação pessoal e realização profissional. Isso também é muito importante, porque é através das nossas tarefas, se nós realizarmos bem o nosso trabalho, não importando qual for esse trabalho, não importando se é um trabalho mais simples, de remuneração mais baixa, ou então se é um trabalho mais importante, não interessando o tipo de trabalho, independente do tipo de trabalho, ele terá que ser bem realizado. Através disso, a gente aumentando a autoestima e conseguindo o respeito das demais pessoas também. Temos ainda o questionamento a respeito da diferença entre trabalho e emprego, sendo bastante confundidos os dois conceitos. O trabalho é uma tarefa que não necessariamente confere ao trabalhador uma recompensa financeira. O emprego é um cargo de um indivíduo em uma empresa ou instituição onde o seu trabalho, seja ele físico ou mental, é devidamente remunerado. Então, basicamente, a diferença entre trabalho e emprego é que trabalho pode ser desde o trabalho escolar, o trabalho dito trabalho tarefa escolar, como pode ser, né, não necessariamente tendo que ser remunerado. Já se é um emprego, então ele é geralmente regulamentado em carteira e, sendo assim, devidamente remunerado.
eu, na minha pesquisa acerca do trabalho, relatei alguns diferentes tipos de trabalho e vou especificar alguns. Trabalho infantil. O trabalho infantil, como o próprio nome já diz, é realizado por crianças e adolescentes que estejam abaixo da idade permitida para se trabalhar. No Brasil, hoje a idade mínima é 16 anos. Após os 16 anos, já o adolescente, o jovem, está apto a ingressar nos diversos projetos que a gente tem no país, seja ele aprendiz, seja ele já com carteira assinada também. Essa idade no Brasil é 16 anos, mas isso varia de país para país. O trabalho infantil é proibido, constitui, abaixo então dos 16 anos, o trabalho é proibido e ele constitui crime, porém ainda ele é praticado em muitos países, principalmente nos países mais pobres, onde as crianças trabalham para contribuir com o sustento da família. Então, ainda se a gente for pesquisar, a gente ainda vai encontrar países que têm trabalho infantil, sim, que são países mais pobres. Temos também o trabalho em equipe, como a gente já ressaltou um pouquinho anteriormente. O trabalho em equipe já diz, é quando é um esforço coletivo para atingir um objetivo. O trabalho em equipe é um tema amplamente debatido em organizações. Acredita-se que todos os funcionários devem saber trabalhar em equipe, atingindo assim as metas mais rapidamente. Em todas as repartições, se a gente for pensar a nível de escola, como professores, o trabalho interdisciplinar, multidisciplinar, exige a compreensão de todos e a participação de todos para que obtenha o sucesso e o êxito. Assim como em repartições públicas, assim como em comércio, é muito difícil a gente ter assim a pessoa que diga eu trabalho sozinha. Então é raramente isso. Então a importância da socialização e do trabalho em equipe. Um exemplo de trabalho em equipe muito importante são as que a gente amplamente mais divulgado, é o esporte, o futebol, o vôlei, por exemplo, que possibilita a união entre todos os membros ali, os jogadores, no caso da equipe, para atingir o objetivo que é de todos, que é a vitória. Então, ali a gente tem um exemplo bem típico de trabalho em equipe. Temos ainda o trabalho escravo, que é quando o empregador explora o seu empregado. Surgiu na época da escravidão, onde os empregados tinham que fazer tudo que o patrão mandasse, sem receber absolutamente nada por isso. E geralmente ainda sob tortura e maus tratos. Há diversos acordos internacionais que proíbem os países de manter qualquer pessoa sob regime de trabalho escravo, porém isso ainda não é cumprido, em especial em áreas pobres como Filipinas e Tailândia. Então, no Brasil, a gente já tem por muitos anos a abolição da escravatura, mas a gente ainda pode ressaltar ainda que ainda tem muitas formas de trabalho semelhantes ao trabalho escravo, que seguidamente a gente vê reportagens lá no interior do interior, onde nas carvoarias, tanto a gente ainda vê às vezes trabalho infantil como trabalho escravo também. Temos ainda o trabalho voluntário, que é aquele que o indivíduo se disponibiliza a exercer uma atividade sem receber qualquer remuneração para isso. Bastante comum para os universitários que estão em fase de aprendizado, possibilita então adquirir a experiência e eles ainda não têm esse objetivo de receber então um salário para este fim.
E está também associada às ONGs e instituições sem fins lucrativos, que dependem muitas vezes desse trabalho para conseguir exercer as suas atividades. Trabalhos acadêmicos, ainda podemos considerar, são tarefas exigidas aos alunos que frequentam universidades e que pretendem desenvolver espírito crítico e capacidade intelectual dos alunos. Podem ser escritos e submetidos a avaliações de professores ou ainda serem apresentados oralmente. Para a economia, o trabalho faz parte de um dos 3 fatores de produção, juntamente com a terra e o capital. O trabalho significa que o indivíduo realiza um conjunto de atividades e recebe um salário por isso, ou seja, o trabalho tem preço, que é verificado na forma de salário. Então, como a gente falou, mudaram as concepções acerca da palavra trabalho desde a antiguidade, a Idade Média, depois a Revolução Industrial, foi mudando até a gente chegar nessa concepção de trabalho que é hoje, que é trabalho remunerado em forma de salário, com fins de atingir metas e construir sonhos. Esse é o meu trabalho, então, a minha pesquisa desenvolvida na área de trabalho para o ensino médio. Obrigada.